seringueiro. Ele teria que riscar, quando chegasse agora dessa colheita, ele ia ter que tirar cavaco da madeira, ia colocar dentro de um bujão, que chama, né? De lá ia defumar. Ele ia trabalhar mais ou menos umas 3 horas de tempo para defumar uma lata de leite, que é 20 litros, né? Então, hoje não, daqui a uma meia hora, se ele chegar com esse leite, ele vai colocar na bandeja, vai calcular ele e só vai pegar nela amanhã, se ele quiser. Ele tem tempo para fazer outro trabalho, de mariscar. E por isso eu digo que é mais fácil, está mais fácil hoje. Beneficiados hoje por recursos do Fundo Brasileiro da Biodiversidade, os seringueiros tencionam produzir, a partir do ano 2000, 60 toneladas da matéria, no período de julho a janeiro, somente na reserva do Rio Iratapuru. A produção de todo o sul do estado pode chegar a 400 toneladas no mesmo período. Olha, nossa intenção, nós hoje começamos com o mínimo, mas a nossa intenção é, segundo o acerto que a gente tem com o Funbil, tudo depende de dar certo aqui no Iratapuru, na reserva, para daí a gente sair para todo o sul do Amapá. O projeto de produção de material mais puro do que a borracha que se produzia no passado também orienta o seringueiro para a utilização sustentável da floresta. O importante dela é limpar, procurar cuidar dela, o jeitinho, deixar ela todo o tempo limpinha do lado. E não atingir, que vem as novas pessoas, né? De repente vem cortar. E ela tá boa. Através da introdução de nova tecnologia, o seringueiro tem o seu trabalho facilitado. O látex é despejado em bandejas, onde é misturado o ácido pirolinhoso, que vai formar a placa de uma borracha livre de impurezas. A folha líquida defumada. A placa pronta é passada na calandra e em seguida vai para o sol. Em 5 dias, o produto está pronto para ser industrializado. O nosso sonho é chegar a uma conclusão do produto industrializado de maneira que chegue ao consumidor como nós fizemos na castanha. A castanha se vendia in natura. Hoje nós estamos vendendo biscoito, óleo, sabão. Então nós estamos melhorando cada dia mais a qualidade do produto ao consumidor. A mesma coisa é a nossa intenção, fazer com que a borracha seja feito um sapato, seja feito uma luva, seja feito um material que de conhecimento simples e prático venha chamar a atenção do consumidor para que esse produto possa ter mais valor na utilização que cada pessoa precisa desse material. Francisco Brito Sobrinho, remanescente dos soldados da borracha, que habitaram a região do Jari durante a Segunda Guerra Mundial. Francisco, hoje com 92 anos, relembra as dificuldades da extração da seringa 50 anos atrás. Eu vinha bem da guerra, da Alemanha, então, arriscando a vida, né? Morreu muito colega meu, veio morrer, a onça comer, porque nós viemos por meio da mata, nós morremos mesmo, perdido na mata. O patrão maltratou muito nós, escapei da onça e ainda estou vivo por aqui contando essa história a quem quer escutar. Nós sofremos, mas hoje estamos descansados. A reserva do Iratapuru permite ao homem a exploração não só da castanha, da seringa, do camu-camu, a planta mais rica em vitamina C, e da copaíba. Permite também a exploração do turismo. Praias virgens se distribuem por toda a reserva. Cachoeiras como o Chafariz, que durante o ano inteiro conserva o mesmo nível de água, e a Cachoeira de Itacará, um manancial de águas límpidas. Assim é a Reserva do Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, um dos exemplos mais fortes da riqueza da biodiversidade do Amapá.
que você faria com 45 milhões de reais? Eu ia viajar, o país inteiro, o mundo inteiro, eu ia viajar, conhecer tudo. Tinha que fazer uma farra grande, né? Convidar os amigos e fazer uma farra muito grande. Gastar, jogar tudo pro ar esse dia. Comprava um iate e um marido bem bonito. Pois é, cada um gasta como bem quer. Mas o governo vai investir 45 milhões de reais em obras de água e esgoto, educação, energia elétrica, obras civis de administração, saneamento e urbanização, saúde, segurança, terraplenagem e pavimentação. E com isso gerar também milhares de empregos. No total, serão 156 frentes de trabalho, com mais de 13 mil novos empregos no Amapá. Mais de 45 milhões em obras. O governo está fazendo a sua parte. Mais trabalho, mais emprego no Amapá. Governo do Amapá. PDSA, melhor qualidade de vida. Milhares de pessoas vindas de todas as partes do Amapá demonstram sua fé e afirmam a força de uma tradição de quase 70 anos. Assim foi o Círio de Nazaré, que sempre será um grande assunto. Segundo domingo de outubro, o dia nem acordou e eles já estão a postos. São os devotos de Nossa Senhora. Homens, mulheres e crianças com um só objetivo: louvar a Virgem de Nazaré e agradecer pelas graças alcançadas. São os romeiros: Marias, Pedros, Josés, Raimundas, Antônios. Este ano, mais de 100 mil acompanharam a santa. Pessoas simples, gente de todas as classes, irmanadas pela mesma fé. A fé que cobre o asfalto de suor e lágrimas e se arrasta espremida na corda por quase 3 quilômetros sob o sol ardente. Essa determinação só é compreendida por quem compartilha dos sacrifícios e das dores dessa gente que não tem vergonha de mostrar a sua fé. Finalmente a multidão pode desfrutar do momento mais esperado, a bênção da Virgem de Nazaré. Viva Maria, Mãe Santíssima! Viva Maria de Nazaré! Mãe amorosa, fonte de amor e de fé! Nossa Senhora de Nazaré nos ajuda, nos dá força, que para o ano nós esteja acompanhando o Círio de novo com ela. Foi muito bom, muito maravilhoso. Eu gostei, todos os anos eu acompanho o Círio. Durante eu ter minha vida e poder andar, eu acompanho o Círio da Nossa Senhora, que eu tenho muita devoção por ela. A emoção do Círio não emana apenas dos romeiros, mas também os organizadores sentem-se gratificados por cumprirem essa missão. A emoção é muito grande, é o trabalho que a gente vem fazendo há 2, 3 meses, né? Então, quando chega na hora, ver essa multidão toda aí nos acompanhando, dentro de tudo que nós planejamos, então é muito importante para a gente, se sente totalmente emocionado, o coração vai a mil. Cada fé é um motivo, cada dor uma esperança. Assim é formada a multidão que faz o Círio de Nossa Senhora. O trabalho dos grafiteiros da cidade está dando vida aos tapumes das obras do governo, acrescentando beleza ao visual urbano.
A Assessoria da Juventude está sempre à procura de meios de valorizar o trabalho e a arte do jovem amapaense. Dessa vez, são os grafiteiros que estão tendo a oportunidade de mostrar a sua capacidade de criação. Eles estão ilustrando os tapumes da cidade. Ao mesmo tempo em que esses jovens se mantêm ocupados, acrescentam beleza ao visual urbano. Quem passa pelo Hemoap, na esquina da Avenida Raimundo Álvares da Costa com a Jovino de Noá, pode observar a transformação do visual do tapume da reforma do prédio. O que antes era sem cor e sem beleza tomou vida pelas mãos do grafitarte. Os 6 meninos do grupo vão ilustrar os tapumes de todas as obras do governo do estado. A Feira do Produtor, em construção do Jardim Felicidade, também é um exemplo de obra cujo tapume foi ilustrado com motivos alegres e representativos da força de trabalho do cidadão amapaense. Mas a ideia não é unicamente acrescentar beleza ao visual urbano. É uma preocupação do PDSA com a geração de renda. Um dos objetivos mais importantes seria a geração de renda, né? Até porque a maioria dos garotos que estão aqui, a maioria não, todos, estavam desempregados e precisando de um dinheirinho extra agora no final do ano, né? Então foi uma boa coisa que aconteceu com a gente nesse mês de novembro. Foi esses tapumes para a gente pintar e também aperfeiçoar nossas técnicas, né? O grupo Grafitarte é bastante conhecido pela população de Macapá pela criatividade dos desenhos que faz nos muros. A Assessoria Especial para a Juventude oferece aos grafiteiros cursos de capacitação, aproveitando seu talento e orientando a sua habilidade. Agora, o grafitarte está ilustrando o tapume do prédio do Corpo de Bombeiros. Josiel, qual é a diferença entre um trabalho de grafitagem e a ilustração de um tapume? A diferença é que no grafite a gente trabalha mais com o movimento das letras entrelaçadas, spray, coisa que aqui não tem, né? E uma maior liberdade de trabalhar com a tinta, com a mistura, cores e tudo mais, dando volume, fundo, aquele tom escuro e claro para dar profundidade nos desenhos. A diferença é essa. E tem alguma diferença na técnica que você utiliza? Na técnica, bem pouca, porque no grafite a gente trabalha com rolinho também, trabalha com pincel e o spray. A única diferença maior é o spray, né? Mas é bem pouca a diferença. A retrospectiva geração de hoje fica por aqui. Sábado tem mais. Até lá!